A palavra de hoje tem como tema trocando a plenitude do alto pelas migalhas de Soreque. Eu quero falar nessa última palavra da série sobre o perigo da gente viver a visão de baixo. A gente trocar a plenitude do alto pelas migalhas de Soreque. Finalmente eu vou trazer a mensagem de Sansão, que veio aperfeiçoando na minha mente, e eu tenho certeza que vai falar com cada um de vocês. A palavra é um pouquinho só mais comprida que as demais, mas eu tenho certeza que vocês vão querer mais quando terminar. Juízes 16, eu vou ler bastante, do 4 ao 22. Juízes, capítulo 16, 4 a 22. Acho que todos sabem que Sansão era um juiz, né? Eli era um juiz. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale do Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convençam a revelar o que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. É muito dinheiro, né? Judas recebeu 30. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas do arco como se arrebenta o fio de estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim, me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ele ainda não contou. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham uma desta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela,
e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Agora vem o versículo mais triste disso aqui tudo. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Glória a Deus. Pai, toda essa história foi lida aqui, Senhor, para que entendêssemos o que o Senhor quer passar com a gente com esse texto. Revela-nos a tua visão do alto, Senhor, e nos proteja contra nós mesmos que insistimos em olhar o mundo com a visão de baixo. Transforma nossos corações aqui essa noite. Estamos entregues à vontade do teu Espírito, e que seja tudo para a glória de Jesus. Amém. Sabe, gente, pense num cenário assim, um atleta, aqueles atletas de grande rendimento, jogador de futebol, jogador de vôlei, um atleta profissional, ele acorda cedo, ele é disciplinado, ele tem a dieta dele toda controlada, ele vive, ele faz muito esforço para se manter assim, com muita disciplina, gente. Mas devagarinho, esse atleta começa a perder o foco. Começa a tomar um drink aqui. De repente, já está em baladas, perdendo noite. Às vezes, na influência de um amigo, usa uma droga, começa a fumar um cigarro. Mas na sua cabeça, ele continua achando que ele é aquele grande esportista. E aí, gente, como as suas ações diárias mostram o contrário, mas ele está cego ali, ele não consegue ver, porque ele continua fazendo aquilo, acreditando que está certo. E aí ele vai para um grande jogo. E esse jogo vai exigir muito dele. E ele começa a correr, e de repente, no momento desse jogo aí, ele cai, desfalecido no chão. E a gente pergunta: por que você caiu? Porque a vontade de fazer o que não devia foi muito maior do que a vontade de permanecer no propósito. Aquele atleta colocou a sua confiança na força física, mas destruiu o que o mantinha de pé, que não era a sua força, era a sua saúde. A saúde dele o mantinha de pé. Essa é a essência, gente, da história de Sansão. Um juiz consagrado desde o nascimento, um verdadeiro atleta espiritual de alto nível, nazireu, consagrado ao Senhor, gente. Mas o problema é que Sansão pensava que a força dele estava no próprio cabelo, estava na própria força dele, nos seus músculos. E de distração em distração, ele foi perdendo essa saúde do atleta. E perdeu o que realmente o mantinha forte, que era o Espírito de Deus. Antes de Sansão nascer, e assim como nós, né? Deus nos elegeu antes mesmo da criação do mundo para sermos santos. Mas Deus tinha uma visão para Sansão, uma visão de libertador. Você libertará o meu povo dos filisteus, gente. A palavra vai dizer que o anjo do Senhor desceu a Sansão. Cara, o próprio Jesus Cristo, antes de ser encarnado, desceu e apareceu a Sansão. Sabe por quê? Porque quando o céu desce, o propósito, ele é estabelecido.
Mas assim como nós, o problema de Sansão nunca foi sua força ou falta de força, foi o seu foco. Ele parou de olhar para o propósito, que é algo do alto, e começou a olhar para o prazer imediato, que é algo de baixo. Quantos de nós trocamos o que é do alto por um prazer imediato aqui na terra? Veja o que fala Colossenses 3, 1 a 2 e o 5. Só para fazer um resumo. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Portanto, façam morrer tudo. Eu vou repetir. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Isaac, eu acho que a gente pula esses versículos. Isso aqui é um mandamento. Façam morrer tudo que faça fluir a sua visão de baixo. A visão de baixo foca no que dá prazer agora, mas ignora completamente o que te destrói depois. Sabe por que ele perdeu o foco, gente? Porque ele falou em algo fundamental que o apóstolo Paulo nos ensinaria séculos e séculos depois. Aprendei a andar contente em toda e qualquer situação. Qualquer outra tradução está errada, é contente. E contente não significa feliz. Você não precisa ficar feliz porque as crianças estão morrendo. Você não precisa ficar feliz porque uma bomba estoura e muita gente morre nesse mundo que está. Aprender a estar contente significa aprender a andar satisfeito a todo momento. Essa é a palavra usada no Novo Testamento. Aprenda a andar satisfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Pensem aí. Qual foi a primeira ordem que Deus deu no Éden que o homem desobedeceu? Vocês pensaram? Provavelmente a sua mente religiosa, com todo carinho, pensou logo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso? Primeira ordem que o homem desobedeceu. Não, mas não foi essa. Gente, essa é a mentalidade de baixo. A mentalidade de baixo, nós focamos sempre na restrição. Preste atenção nisso aqui que é uma bomba. A primeira ordem de Deus está em Gênesis 2,16. Ele falou: coma livremente de todas as árvores do jardim. Essa foi a primeira ordem que o homem desobedeceu. Não foi não coma daquela árvore, foi coma livremente de todas as árvores do jardim. Não sei se vocês estão entendendo. Deus ofereceu um banquete infinito, mas nós focamos completamente na única coisa que ele proibiu. Mas se a gente tivesse comido, obedecido a primeira ordem e comido de toda a abundância que Deus nos dá, a gente não ia sentir falta daquilo que ele não mandou comer. A gente foca tanto que não pode. Aí Deus fala: cara, o meu reino é de abundância. Aí o pastor sai daqui e chega em casa. Essa é a ação de Satanás. Chega em casa, deita na cama com sua esposa, vai olhar as redes sociais, e ali, como quinta, ou se fosse domingo, tem mais cultos ainda. Aí a gente vê um pastor lá com a igreja toda tremendo, grande, todo mundo ali. E aquele pastor, em vez de focar, pense numa coisa: você tem tudo em abundância. Aprendei a andar satisfeito com o que você tem. Se você está no propósito de Deus, o que você tem é tudo que Ele quer para você nesse ciclo, nesse momento. Mas o pastor vai dizer: ai, olha como essa igreja é linda, eu queria isso aqui. Foi isso que aconteceu aqui, gente. Se você parar alguém em Valência e perguntar assim: você quer ser cristão? A resposta de alguém que não conhece ainda o Evangelho vai ser: para que eu quero ser crente? Crente não pode fazer nada. Você quer ser batizado? Não, Deus me livre de ser batizado.
eu vou ter que largar isso, largar aquilo, largar isso. Porque não entenderam ainda que Deus disse: coma de todas essas coisas em abundância, eu suprirei todas as necessidades. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que eu tenho preparado para ti. E você não prova desse banquete, porque você olha apenas para o que não deve olhar. O homem comeu o fruto proibido porque não estava satisfeito. Se comesse todos os outros, não ia ter fome para provar aquilo que ele não deveria. A religião nos vendeu um Deus terrível. A religião nos vendeu um Deus de restrições, quando ele é um Deus de provisão. Cara, assim foi com Sansão. Ele tinha força, poder, ele tinha um chamado incrível de Deus, mas não estava satisfeito. Sansão focou no vale de Soreque. E assim muitas vezes somos nós, gente. Deus nos dá uma vida em abundância, mas a gente prefere a carniça. A carniça. Faça essas perguntas para a sua alma agora. Diga assim: minha alma minha, vai em silêncio. Por que você insiste em olhar para o pó e para os prazeres que apodrecem, se já estamos assentados na glória com Cristo? Por que você se contenta com as migalhas do Vale do Soreque, se a nossa herança é a plenitude do alto? Converse com sua alma como Davi fazia. Vocês estavam cantando aqui agora há pouco, como o rei Davi: eu quero te louvar. Então louva dessa forma também. Converse com sua alma e tenha coragem de dizer: ó alma minha miserável. Quando vai aprender que você está olhando hoje, gente, que está te fazendo esquecer o que Deus falou a seu respeito no ventre materno? É grande o que Deus falou a seu respeito. E agora eu vou começar a pregar. Eu precisava dessa introdução. Eu tirei 4 pérolas poderosas desse texto de Sansão. A fonte da força não é o objeto, é o pacto. Havia um mito do cabelo que combatia naquele ringue da visão do alto com a verdade do espírito. Porque muita gente acha até hoje que era o cabelo. Pelo amor de Deus, gente, ele bebia vinho, já estava errado, comia uva, já está errado, fazia tudo errado, mas só o cabelo que ia impedir que ele tivesse força. Todo o texto diz, quando ele venceu o leão, como foi Abraão que ele diz, e aí o Espírito do Senhor se apossava dele e ele matou o leão. E o Espírito do Senhor se apossou dele e ele levantou, gente, o portão da cidade. O Espírito do Senhor se apossava dele. O cabelo era um sinal externo de uma consagração interna. Ei, não é o dízimo que te prospera, é o coração que deu o dízimo. Não é a oração que vai mudar a sua vida, é o seu coração que fez a oração. Deus recebeu Adão e sua oferta. Ele aceitou, ele se agradou de Adão e da sua oferta. Ele não se agradou do dízimo de Adão, ele se agradou de Adão. E aquele coração, o que ofertasse, era de um coração que agradaria a Deus. 1 Samuel 15, 22 vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer macumbas gospel, gente. Deus não quer amuleto, gente. Deus quer submissão. Deus estava só esperando o tempo de ensinar a Sansão. E graças a Deus por isso. Sabe, eu preciso repetir isso aqui com muita clareza, porque a igreja de Deus não entendeu isso aqui ainda. Eu espero que chegue em alguém nas redes sociais ou em algum lugar e a pessoa comece a entender. Deus não quer a gente dizimando como se fosse um investimento para enriquecer.
Deus não quer, gente, a gente orando a noite inteira apenas como uma barganha para arrancar algo dele. Deus não quer a gente jejuando dias e noites, crendo que a nossa força espiritual vem do nosso esforço de ficar sem comer. Acredite, não, as pessoas não estão pregando isso. Estão pregando sobre campanhas, dizime 7 dias para ter 7 meses de vitória. Amuletos. Sabe o que Deus realmente procura? Filhos. Filhos submissos à sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como é que um pai diz, submeta-se à minha vontade, mas que cara carrasco, e como é a sua vontade? Boa, agradável, perfeita. É forte, Bena. Sacrifício sem obediência, sabe o que é? Religião vazia. Sansão achou que podia quebrar a obediência e manter a força. Só pelo ritual. Eu quebro a obediência, eu posso fazer tudo, eu vou manter a minha força. Mas quando a submissão acaba, o espírito se retira. Já está cheio de gente. E eu não vou entrar nesse mérito de espírito se retirar, espírito adormecer, o espírito está dentro, sempre vai ficar dentro. Não. E aqui está no Antigo Testamento, cada um avalie do jeito que quiser. Eu só estou dizendo que quando a gente não se submete, o espírito se retira. A palavra de Deus diz, quando escutares a voz do Espírito, não endureça o seu coração. É por isso que é tão perigoso o que muitos ensinam por aí. A ceia é só para os santos. O batismo é só depois de saber tudo. Para subir no altar, tem que ser digno. Eu vou dizer o perigo disso, porque quando a gente consegue cumprir esses pré-requisitos humanos, a gente para de depender do Criador, a gente para de depender de Deus, a gente começa a confiar na nossa própria força mental, que nos analisa e diz, Maurício, você é digno. Ah, cara, se tem alguém não digno aqui, é o pastor. Aqui muito é dado, muito mais será cobrado. A gente acha que a força vem do nosso cabelo, da nossa santidade superficial. É isso que o cabelo representa, uma santidade aparente. Aquele cabelo era consagrado ao Senhor. Esse terno, não é um terno, mas finge que é consagrado ao Senhor. Ele me torna digno de subir no altar. Mas se eu não tiver com a gravata, eu não estou digno de subir no altar. Oh, meu Deus! Porque eu dei o dízimo, eu sou digno de virar um diácono. Mas se eu não dei o dízimo, então eu não sou digno de fazer isso. Ou seja, o Espírito Santo não tem nada a ver com a unção do diácono, do pastor, de todos que estão, do obreiro, é só o meu fazer. Cara, esses caras vão se ver com Jesus. Mas antes a gente dizer mesmo aqui, eu sou um miserável. Se não fosse Jesus, eu nem conseguiria estar aqui pregando para vocês. Meu Deus, gente. Gálatas 3,3 diz, será, repare que Paulo batia muito mais do que eu, será que vocês são tão tolos? Rose, se eu boto isso no grupo, será que vocês são tolos de... Eita, bico no outro dia de 3 quilos de bico. Será que vocês são tão tolos que, tendo começado no Espírito, agora querem chegar ao fim pelas forças humanas? Não leem esse versículo, não, Eula. Será que vocês são tolos, Jorge? De tendo começado pelo Espírito. A gente aqui nessa visão do alto, a gente está voando alto com o Espírito. Então a gente já está no Espírito. Ele está dizendo, vocês estão bem. Será possível que agora vocês vão confiar nas próprias forças? Ei, acalma teu coração, que é Deus que vai mudar a sua história, gente. Você acha que é digno por causa do seu esforço? Aí eu meto um raio-x de novo de Deus, falando o quão boa é a nossa dignidade. Quer ver Deus falando como nossa dignidade é boa? Como está, Romanos 3, né? Como está escrito,
Não há nenhum justo, nenhumzinho sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quem é apto para alguma coisa para Deus? Não há nenhum sequer. Ah, minha alma. Terminei todo o tópico assim, tá? Porque você tenta comprar com seu suor. Isso aqui foi uma conversa minha com minha alma que você pode levar para vocês também. Porque você tenta comprar com seu suor e com sua falsa dignidade religiosa o que eu já recebi de herança e de graça. Por que, minha alma, você se gloria na sua força de braço, se minha verdadeira força só se aperfeiçoa quando você admite estar fraco? Segundo tópico, a cegueira não vem de Deus. Eu brinco desde sempre, eu acho que eu conheci mais um pouquinho a Bíblia, que Satanás não é capoeirista. O capoeirista, se me passar uma rasteira, eu caio, e do chão eu fico, com tanto pino que eu tenho na coluna e no quadril. Satanás não faz isso, é um processo. Se Satanás aparecer chifrudo, a gente vaza. Mas quando ele vem transvestido de anjo de luz, a gente vai... Aí começa na linha do nada a ver, nada a ver, nada a ver, depois você está lá afundado. É um processo, e esse processo da cegueira, o que te distrai, te desonra. Dalila importunou até que a alma de Sansão, a palavra diz assim, ó, se importunou, ou melhor, se angustiou até a morte. Não foram 3 vezes, 3 vezes ele contou aqui. Ela ficou bem, insistindo, devia ser uma mulher linda, que provocava ele, sabia que a fraqueza dele era essa, devia ficar fazendo as trancinhas dele lá, se apaixonou mesmo. E ali, ó, se angustiou até a morte. O pecado, cuidado com isso aqui, o pecado não te mata de vez, ele te vence pelo cansaço. Olha o que fala 2 Coríntios 11:3, e por favor prestem muita atenção a todos os versículos que eu trago para embasar todo o Antigo Testamento no Novo, porque sem Jesus como chave nada funciona. Receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vocês estão entendendo o que ele está falando para quem é santo, pena? Senão não precisava se desviar. A gente está aqui bem. E ele fala, você que pensa estar de pé, aí ele dá esse conselho. Você que pensa estar de pé, tome cuidado para que sua alma, para que você não saia da simplicidade do Evangelho. Não precisa de parafernálias gospel. Não precisa de truque, de mágicas no palco. Não precisa inventar que está botando a mão expulsando demônio. Não precisa sair para lá, baixar, não precisa. Basta pregar Jesus Cristo com simplicidade. E Paulo está dizendo, cuidado, para você não se encantarem com isso que fizeram. Continuarem na simplicidade. Cabelo gospel, óleo ungido. Para quê? O Evangelho é simples. Em Apocalipse, quando fala aqui, e viu um anjo no céu, trazendo de volta o verdadeiro Evangelho, que dizia, temam a Deus e cumpram os seus mandamentos. É só isso. É só isso, gente. Sansão tentou dar um jeitinho, gente, com o pecado. Ele flertou com a queda. Ele veio assim, eu vou resistir. Se você quiser, Dalila, pega as cordas do meu violão e amarre que eu perco minhas forças. A gente pensa, mas não é brincadeira não, Abraão, porque é isso que estão fazendo aí. Olha, eu estou sentindo de Deus, Rose. Estou liberando em sua vida essa profecia. Eu sempre uso você, né? Mas eu vou usar. Aí eu libero uma profecia. Aí eu digo, agora você acorda de noite e dá 3 pulinhos em volta da cama
e dorme. Ou então, dá 7 voltas em volta da cama, porque aí o muro cai. Aquele muro que está prendendo a sua bênção. Você acha que o crente não vai fazer, não? É isso aqui. Sansão flertou com o pecado. Eu fui viciado em pornografia, então eu vou evangelizar num prostíbulo. Eu aguento. Você está flertando com o que não deve. Você faz assim: Abraão, você vai no meu lugar, porque eu era fraco nisso. E Abraão, eu vou no seu lugar ali na Cracolândia, porque você era viciado nisso, então eu vou no seu lugar. Não flerte com o pecado. Gente, Tiago 4,7 vai nos ensinar o segredo de tudo. Submetei-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sansão tentou resistir o diabo, minha querida, sem se submeter a Deus. Ninguém consegue. A própria submissão a Deus, o diabo já corre de você. É assim que você resiste. Sem submissão, resistir é apenas adiar a sua vergonha. Deus está falando com você essa noite ou não? Porque comigo está. Comigo o Espírito Santo está dizendo assim: Maurício, pare de flertar com o pecado, acreditando que você é forte para resistir. Igreja, pare de ir a lugares que Deus não se agrada, se enganando que você é luz para esse ambiente ímpio. Igreja, pare de tomar uma dose do pecado quando você sabe que não vai aguentar resistir a segunda. Submeta-se a Deus, igreja, e Ele te dará força e discernimento para saber quando enfrentar e quando se retirar. Ah, minha alma, até quando você vai fingir que tem o controle da situação, enquanto você flerta com as correntes? Ah, minha alma, porque você insiste? Porque você insiste em resistir ao diabo com as suas mentiras, em vez de se render àquele que já o venceu na cruz? Para quê? Para que enfrentar o diabo com suas mentiras, em vez da gente nos prender àquele que já venceu na cruz? Por que a gente se concentra tanto no caos, quando Jesus ofereceu a paz? A paz é garantida, o caos é uma escolha. E a gente escolhe ficar no caos, Jorge. Acorda de manhã e uma tribulação passa em sua cabeça. Eu estava conversando com meu amor no carro, que eu já fiz uma pregação aqui, Abraão, que eu falei assim, Abraão anota muito, é capaz de lembrar. Eu falei assim: vem cá, quais são os seus papos na mesa? Vocês falam mais de Jesus ou mais de piada? Mais de Jesus ou mais jogo de futebol? Se você pegar o seu dia de 24 horas, as coisas que você posta ou conversa, é mais sobre política ou sobre Jesus? Eu não estou falando que não pode fazer uma coisa, estou perguntando qual é mais. Quem supera na sua vida? É todos os outros assuntos ou é Jesus? Ei, eu vou te falar uma coisa: se seu coração não estiver inteiro em Jesus, você não será salvo. Ainda que você converse de outros assuntos, é uma conversa que não pode tirar a sua paz. Por quê? Porque Jesus está sempre dominando o seu pensamento. Já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive através de mim. 3. Meti o dedo aqui. O moinho da vida. É quando a gente anda em círculo, gente. Já estou acabando, eu pensei que ia demorar mais. Sabe qual foi a consequência? Isso aqui vai ficar muito melhor ainda, acreditem. Furaram seus olhos. Meu Deus, gente. Ei, quem perde a visão do alto, torna-se escravo da visão de baixo. 2 Pedro 2,19 diz: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Meu Deus, cara. Que o Senhor nos liberte essa noite de qualquer coisa que esteja nos dominando. Até não por desafiar Ele. Às vezes algo está nos dominando que a gente não tem forças para largar. E eu estou profetizando que Deus vai nos libertar. Basta a gente se submeter à sua vontade. Gente, Sansão
Olha que coisa triste, Isaac. O homem que carregava portões em suas costas, agora estava cego, rodando moinho. O homem que tinha potência do Espírito do Senhor, que com uma queixada matava centenas de homens, agora estava cego, rodando um moinho. Isso simboliza, gente, a nossa vida longe da vontade de Deus, longe do centro da vontade do Senhor. A gente perde a sensibilidade, a gente ficou cego. A gente perdeu a sensibilidade para as coisas. É por isso que Tiago diz assim, ó, eu vou dar um exemplo disso, mas são vastos, tá? Tiago diz, se você passar por o seu irmão e ele tiver em necessidade, e você diz assim, que Deus te abençoe, mas você pudesse ter feito alguma coisa e você não fez, não valeu de nada. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade, você perdeu a visão, você não consegue enxergar mais. Eu quero ver Jesus. Márcio, minha querida, olhe para o seu lado aí. Olhe para o seu lado aí. Essa mulher que está do seu lado. Acabou de ver o corpo de Jesus aí. Jesus está aqui. Nós somos o corpo. Porque fala que ele é cabeça, não é física. É só porque ele quer ser aquele que controla os nossos pensamentos. A gente precisa deixar. Meu Deus, gente. Cegueira é o primeiro passo. Repetição. Você confessa os mesmos erros toda semana. Vive as mesmas crises. O moinho não vai sair do lugar, não. Está lá, Roda. Terceiro, cansaço inútil. Sabe qual é o cansaço inútil? Você acha que pode vencer com as próprias forças. Você faz muito esforço. Você carrega uma religiosidade pesada que te enfia um bocado de regrinhas para você fazer. Você vai fazer. Você tem que jejuar. Você tem que subir no monte. Você está faltando culto, por isso que a bênção não está vindo. Você faz e você não sai do lugar porque não tem Cristo. Só tem religião sem Cristo. Não tem libertação, gente. Só tem o suor do seu esforço. Eu chamo isso de dando murro em ponta de faca. Só você sai ferido. A faca não sai do lugar. Essa é a vida de quem está no moinho, recusando ter essa visão do alto que a gente está pregando todo esse tempo. Muita gente recusou, mas a gente celebra quem quer. Eu aprendi a celebrar com os que querem, celebrar com os que estão juntos. Quem rejeita a visão do alto, gente, vive dando murro em ponta de faca. A pessoa vem, a pessoa chora, a pessoa pede oração, entra na fila de cura. Sabe aquelas coisas do hospital? Alguém tem uma... Eu vou usar o exemplo de Isaac do doutor Jesus, que a gente vai no hospital, quem vai atender? Então você entra naquela fila espiritual porque está em crise. Eu estou em crise no casamento, eu estou em crise na saúde, eu estou em crise nas minhas finanças, então eu preciso procurar um doutor que resolva tudo isso. A maioria faz assim. Aí vai para a fila do hospital, e está lá, né? E aí, quando ela finalmente chega na frente do médico dos médicos, que não tem essa expressão na Bíblia, mas a gente gosta de falar, Jesus olha e diz assim: seu problema não é falta de dinheiro, seu problema não é crise no casamento, seu problema não é crise na sua saúde, você precisa de um transplante. Na verdade, você precisa nascer de novo. Você tem que morrer para o seu eu e renascer em mim. Esse é o seu tratamento. Toma aí a receita. Pá. Sabe o que a pessoa cega faz? Ela recusa o diagnóstico. Ela diz: não, Senhor, morrer dá muito trabalho, só me dê um analgésico. Eu quero camuflar essa dor aqui. Só mude meu marido. Só me dê um outro emprego. Me dê um remedinho aí. Aí ela pega o analgésico do culto de domingo e volta lá para o final da fila. Aí passam-se 3 meses. O efeito do band-aid passa. A crise volta pior.
E ela volta para o final da fila e fica como um moinho. Essa história triste aqui é como a maioria de nós, dá até vergonha de dizer, dentro da igreja vive. Dando remédio, estando doente, e aplacando um bocado de remédio religioso. Nunca avança, nunca amadurece, nunca é curada de verdade, porque só quer as bênçãos do reino, mas tem pavor de passar pela cruz do novo nascimento. Imagine que você está em sua casa, cheio de ideias hoje. Aí você bota uma esteira, Jorge, esteira elétrica, no escuro, num quarto escuro. Você botou a esteira elétrica. E aí, ligada lá, hein? Você corre por horas. Você sua. Você gasta uma energia absurda lá, ó. 10 minutos correndo no escuro lá, ó. O painel, que representa a sua religião, o painel está lá marcando, você correu 10 quilômetros. Mas se você acender a luz, você vê que você não saiu do lugar. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. A religião fica dizendo que você andou 100 quilômetros, 1000 quilômetros, mas você está estagnado no mesmo lugar. Você não andou, e o pior de tudo é que você acha que andou. Por quê? Porque está tudo escuro. E quando você tiver que sair dessa esteira no escuro, você não consegue sair sozinho. Está tudo escuro. Você precisa de um brother, precisa de um amigo. Abraão, me ajude aqui, para eu tatear nos lugares, para eu poder encontrar a luz, para eu poder encontrar os passos. Você não consegue caminhar sozinho. Mas aí entra uma outra coisa, Jorge, a soberba. O cara que está cego dificilmente vai admitir que precisa de alguém para tirá-lo de lá. Vai admitir que uma bronca do pastor foi um aviso de Deus para colocar a pessoa na luz. O que é que ela faz? Ela continua correndo e ignora todos os sonhos, não enxerga mais nada, porque na cabeça dela ela está certa e o pastor ou qualquer irmão são chatos, querendo tirar elas daquela religião que a agrada. Mas o dia do Senhor vem aí. Ah, minha teimosa alma, até quando você vai girar a pedra de moinho, achando que está saindo do lugar? Quanto tempo mais, minha alma, você precisa ficar no escuro para entender que, sem minha visão, todo o seu esforço é apenas exaustão? Ah, minha alma, quanto tempo você vai entender? Quanto tempo você vai entender? É hora de sair do escuro, minha alma. Deixa a luz de Jesus guiar. Deixa a luz de Jesus no irmão seu te ajudar a voltar hoje para a visão do alto. E 4. Agora vai melhorar. A restauração. A misericórdia silenciosa. Fala assim: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Enquanto Sansão, ele estava ali, girava esse moinho cego e exausto, Deus trabalhava na restauração do silêncio. Ei, o seu erro não é o fim. Você pode recomeçar. Clamando ao Senhor. Salmo 51, 11 e 12 vai nos ensinar: não me expulses da tua presença, devolve-me a alegria da tua salvação. Você lembra da esteira elétrica no escuro? Sansão estava assim, gente. E ele precisou de um moço. Não sei se a Bíblia fala o nome, eu não lembro. Mas ele precisou de um moço para guiá-lo até as colunas. Cara, na cegueira, a gente tende a caminhar sozinho. Mas a gente precisa lutar contra isso, gente. Você não pode continuar sozinho. Atos 2:42 diz: e persevere na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Essas são as colunas que nos sustentam todo dia. Você não precisa chamar por elas apenas quando você está fraco. Se você muda o seu cotidiano, se você agora anda pelo Espírito, pela visão do alto, você se apoia nessas colunas, mesmo estando fortes, para nunca cair. Doutrina dos apóstolos, na comunhão. Pai, quantos desobedecem a Deus, me digam. Perseverem na comunhão. Não é o pastor Maurício, Jorge, que está dizendo. Perseverem na doutrina dos apóstolos. Vai lá. E no partir do pão, tudo mesa. E oração. É o suporte que a gente vai fazer a gente não cair nos dias difíceis. Eu vou confrontar agora a minha carne e vou dizer, ó, minha alma orgulhosa, o seu orgulho, alma do Maurício, vai te deixar morrer sozinha e cega na prisão. Ou você vai finalmente aceitar que precisa ser guiada por mãos humanas até a minha graça. Por que você teme a comunhão dos irmãos, minha alma? Se é nela que a gente restaura os nossos olhos. Eu vou concluir. A nossa força, gente. Isso aqui, Bena, quando eu estava em casa e parei no item 4, eu comecei a ser tomado, meu irmão, por uma alegria tremenda. Quando eu descobri uma coisa poderosa, que a nossa força é muito maior do que a força de Sansão nos dias que ele estava mais forte. E o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e ele ficava com a força absurda. E esse mesmo Espírito veio até nós e hoje habita dentro de nós. E se isso não é motivo para regozijarmos, eu não sei mais do que é. O Espírito de Deus não somente se apossou de nós, como ele entrou dentro de nós e fez morada. Nós somos infinitamente mais fortes do que Sansão. E por que a gente não tem essa força? Porque a gente fica na visão de baixo. E Jesus está dizendo, não, vocês agora estão assentados comigo, juntos nas regiões celestiais. Vejam o mundo com outra perspectiva, porque agora todo o meu poder habita dentro de vocês. Meu Deus, gente, o Espírito de Deus fez morada em mim e em você. Cara, gente, a não ser que você não tenha recebido Jesus ainda. Aí o momento é esse aí, você que está assistindo, né? Mas para a igreja que o recebeu, o segredo da força não mudou não, gente. É só a gente enfraquecer nossa carne. Por isso que Paulo vai dizer, né? Quando estou fraco, aí eu sou forte. E aí sim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir de tsunami, pode vir terremoto, pode vir vírus de ebola, pode vir vírus de não sei o que rola, pode vir vírus carambola, não importa o vírus, não importa a necessidade, não importa o que vem, você pode abrir a boca e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu estou no alto e eu vejo tudo por outro ângulo. Meu Deus, cara. Sabe, gente, eu fico olhando a história de Bartimeu, adiantei um pensamento com Isaac outro dia, que Bartimeu estava cego e à beira do caminho. Sansão estava cego e na prisão do moinho. Ambos não saíam do lugar. É interessante que para nenhum dos dois Jesus perguntou se eles eram dignos de serem curados. Essa frase é forte, viu? Jesus não perguntou a nenhum dos dois se eles eram dignos de serem curados. Jesus só perguntou, o que queres que eu faça? Preste atenção nisso aqui. O clamor de Sansão no templo se funde com o grito de Bartimeu no templo Kairos.
No tempo Kairos, o clamor de Sansão se funde com o grito de Bartimeu: eu quero ver. Agora tem algo mais interessante. O resultado disso foi que Bartimeu recebeu a cura física, porque ele já tinha a visão do alto. E Sansão recebeu a cura espiritual, porque a visão dele era de baixo. Isso é forte, gente. Mas ainda assim, é melhor entrar no reino de Deus sem os dois olhos, do que com os dois serem lançados na chama do inferno. A pergunta final do espelho, para Abraão abrir o clamor aqui por nós: há carne duvidosa, porém esperançosa. Você prefere continuar com olhos que veem apenas o que é passageiro, ou aceita perder essa visão de baixo, para que eu, o seu espírito, possa finalmente te mostrar o meu reino? O que é que a gente responde para Jesus? A gente quer a visão de baixo ou a gente quer a visão do alto? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.